Cissa Magazine, a maior loja online de smartphones do Brasil. Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer análise comparativa entre dois ótimos aparelhos da Sony. O Xperia E1, que é a versão de entrada dessa linha, que possui tela de 4 polegadas, bateria de 1750 mAh e processador dual-core de 1.2 GHz de velocidade. Ele está disponível em 3 versões: a versão single, que é o modelo D2004, a versão dual chip com TV, que é a versão D2114, e essa que a gente vai trabalhar, que é a versão dual chip, que é o modelo D2104. Vamos falar ainda do Xperia E3, que já é a versão intermediária dessa linha. Ele possui tela de 4.5 polegadas, bateria de 2.330 mAh e ainda processador quad-core de 1.2 GHz de velocidade. Ele possui ainda espaço para 2 chips. Vamos agora para a análise ponto a ponto. A principal diferença entre os aparelhos é realmente o tamanho, bastante diferença, sendo o E1 bem menor. Ele possui 11,80 cm de altura por 6,24 cm de largura. A espessura também é maior, 1,20 cm de espessura, e o peso 120 gramas. Já o E3 possui 13,71 cm de altura por 6,90 cm de largura. A espessura chama a atenção, sendo bem fina, 0,85 cm. E ele é mais pesado que o E1, 143,80 gramas. Na parte da frente dos aparelhos, então, além dessa questão do tamanho, a diferença está que o E1 não possui câmera frontal. Ele possui sensor de proximidade aqui nessa área, ainda o alto-falante para as ligações e nesse canto aqui abaixo, então, o microfone para as ligações. O E3 possui a lente da câmera frontal, sensor de proximidade e na parte de baixo, então, o alto-falante, ou melhor, o microfone para as ligações. Os aparelhos possuem os cantos bem arredondados, bem acentuados, e as laterais são retas. Nessa lateral, então, chamando também atenção para esse curvado nas laterais, que oferece melhor encaixe na palma da mão. Nessa lateral está a tecla Power e as teclas de volume, elas apenas se invertem de posição nos aparelhos. Na parte de baixo do E1 está a ranhura para remover a capa traseira e ainda o espaço para o cordão para melhor firmeza do seu aparelho. Já o E3 possui a parte de baixo lisa, sem nenhuma entrada. A outra lateral é entrada para o micro USB, para o carregamento e transferência de dados, e na parte de cima, entrada para o fone de ouvido, e o E1 possui ainda a tecla de atalho para o Walkman, vai direto para a reprodução das suas músicas. A capa traseira é lisa e fosca, e na parte de baixo possui então o alto-falante, e o E3 conta com a lente da câmera principal, flash LED, microfone e a área do NFC indicada através do símbolo. Já o E1 possui a lente da câmera principal, não possui flash e ainda conta com o microfone. O Xperia E1 possui tela TFT 4 polegadas com um bom tamanho para visualização de conteúdos online e também para vídeos. Ele possui ainda bastante sensibilidade aos comandos, o que facilita bastante na hora de interagir com jogos e também aplicativos. A resolução é de 800 por 480 pixels e o modelo 2114 possui TV digital. Esse modelo, que é o 2104, não possui TV digital, apenas é dual chip. Já o E3 possui tela bem superior. Também é bastante sensível ao toque, mas é o modelo que possui tela IPS. Possui 4,5 polegadas, sendo maior então, e a resolução é de 960 por 540 pixels. Oferece ótima visibilidade para vídeos, também fotos, além de jogos e também aplicativos.
Quanto às câmeras, os dois aparelhos se diferenciam bastante. O E1 possui câmera principal de 3 megapixels, mas não conta com câmera frontal nem flash. Ele possui alguns modos de captura para você conseguir variar e procurar o melhor modo para otimizar as suas fotos. Já o E3 possui câmera principal de 5 megapixels, conta com flash LED e a câmera frontal é VGA. Quanto aos modos de captura, ele já vem com uma grande variedade de possibilidades. Os dois aparelhos oferecem ótima autonomia para as suas funções, podendo suportar a demanda por até um dia muito bem. Isso levando em conta o tipo de uso do seu aparelho, aquele uso considerado normal, com ligações, aplicativos, navegação na internet, jogos, é o uso considerado normal. Mas eles contam ainda para oferecer mais autonomia, para ninguém ser pego desprevenido, eles contam ainda com o modo estamina, que restringe bastante o aparelho, vai restringir as conexões com a internet e ainda restringir o uso de alguns aplicativos para que você sempre tenha bateria. É ideal para aqueles casos de emergência. O E3 possui bateria de 2.330 mAh, é uma bateria fixa, e o E1 possui bateria de 1.750 mAh, sendo uma bateria removível. O Xperia E1 possui um processador dual-core de 1.2 GHz de velocidade, 4 GB de memória interna com possibilidade de expansão até 32 GB, já a memória RAM é de 512 MB. Já o Xperia E3 possui um processador quad-core de 1.2 GHz de velocidade, avançando aí um pouquinho em desempenho. Possui também 4 GB de memória interna, com possibilidade de expansão até 32 através do cartão microSD e 1 GB de memória RAM. Os dois aparelhos oferecem desempenho bastante satisfatório, mas é claro que em função do processador quad-core, o E3 está menos sujeito a travamentos. Para encerrarmos a nossa análise comparativa entre os dois aparelhos, vamos recapitulando alguns pontos entre eles. Em comum, eles possuem conexão 3G, espaço para 2 chips, dependendo do modelo do E1, e ainda 4 GB de memória interna com possibilidade de expansão até 32 GB. O E3 leva vantagem em praticamente todos os quesitos. Possui tela maior e com melhor resolução, bateria que oferece melhor autonomia com 2.330 mAh, câmera principal de 5 megapixels e câmera frontal. Lembrando que o E1 não possui câmera frontal e a câmera principal é de 3 megapixels. Ele possui ainda melhor processador, sendo um quad-core de 1.2 GHz de velocidade, ainda 1 GB de memória RAM e Android 4.4. Já o Xperia E1 leva vantagem por ter o porte menor, sendo mais prático tanto para o manuseio quanto para o transporte, possui ainda TV digital no modelo D2114 e tem, é claro, o preço mais acessível. Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Cissa Magazine. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei, é muito importante para nós. Caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. E se puder, é claro, divulgue para seus amigos. Até a próxima!